Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a amada igreja a juntos abrirmos nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Leremos versos de 1 a 4. Hebreus 1, verso 1. Assim diz a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar? Pai querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e dependentes da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, estamos aqui pedindo a Tua ação, Teu poder, pedindo que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações a Tua palavra, para que sejamos enriquecidos, para que possamos ser engrandecidos, ó Pai, por meio da Tua santa palavra, e por meio de Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, como todos sabem, não tem aqui identificação de um autor. O autor aqui escreve e não cita aqui o seu nome. Alguns dizem que pode ser o evangelista Lucas, outros dizem que pode ser o apóstolo Paulo. Eu gosto muito dessa ideia, mas não posso afirmar, nem ninguém. E outros até dizem que é Apolo. Mas não temos identificação desse autor, mas nós sabemos quem é o autor. O autor é o Espírito Santo de Deus. E a carta começa aqui, logo nesse seu prólogo, nesse seu prelúdio, ela apresenta dois períodos do falar de Deus. Dois períodos no tempo do falar de Deus. Um é outrora e outro é nestes últimos dias. Nós vamos ver que o outrora se refere ao Antigo Testamento e nestes últimos dias se refere ao Novo Testamento, a vinda do Filho, que marca então o período do fim, o período final da nossa salvação final e prometida por meio dos profetas. Mas de todas as cartas do Novo Testamento, Hebreus parece ser uma epístola que muitos às vezes acham estranha, alheia, meio confusa, que nós entramos num mundo que se volta muitas vezes para o Antigo Testamento e aí fala de anjos, fala de profetas, fala de Moisés, de sacerdotes, de sacrifícios, de Melquisedeque, uma figura muito enigmática, né, para todos nós, mas é muito semelhante ao Antigo Testamento. Se nós nos perdemos muito nos detalhes, nós acabaremos talvez perdendo o foco central. Nós precisamos olhar para o panorama geral da carta, que, segundo o autor, aqui ainda foi escrita resumidamente. E dentro dessa epístola nós encontramos tesouros maravilhosos, tesouros preciosos deixados pelo nosso Deus. Mas o panorama geral de Hebreus é resumidamente o seguinte: é a superioridade de Cristo. Isso se resume a toda a carta. E é isso que eu quero falar aos irmãos esta noite. A superioridade do Filho. A superioridade do Filho. Primeiro,
Jesus é superior aos profetas. Vamos ler o verso primeiro novamente? Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus nos ajuda a ver essa relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, da Antiga Aliança com a Nova Aliança, e essa é uma relação de unidade e de diversidade. E o autor começa logo no início dizendo, outrora, foi dito, foi falado de muitas vezes, de várias maneiras, Deus falou aos pais e ele fez isso através dos profetas. Essa palavra muitas vezes é a natureza fragmentada da revelação profética que mostrava sua incompletude. No Antigo Testamento a revelação não estava completa ainda, então era uma profecia fragmentada através dos profetas. Ela era progressiva, ela ia crescendo a cada momento, ela não estava completa ainda, o cânon ainda não estava fechado, mas com Cristo, o Verbo encarnado, a palavra viva, aí então se torna plena, a palavra se torna plena, a revelação se torna completa e fechada. E assim o cânon, a Bíblia é fechada. E diz também que foi falado outrora de muitas e muitas maneiras. Essas maneiras incluíam visões, sonhos, profecias, né? Diferente do que nós vemos hoje, muita visão, muitas revelações, sonhos e muitas falsas profecias e falsos profetas. Nós chamamos até de profetadas, né? E em Cristo nós não precisamos mais disso. Não precisamos mais de visões, não precisamos mais de sonhos, não precisamos de novas revelações, não precisamos de profecias, de profetas que chegam aqui, eis que te digo, ali está um profeta de Deus. Nós não precisamos de profetas. Com Cristo, isto tudo se cumpre. Essa revelação é qualitativamente superior à revelação dada por meio dos profetas. Moisés, o maior dos profetas, era apenas um servo na casa de Deus. Cristo está acima da casa de Deus, como filho. E o filho também fala, como faziam os profetas, mas fala como o filho, com autoridade, cuja revelação é final. Os profetas tinham o seu ofício no Antigo Testamento, tinham o seu papel no Antigo Testamento. Eles cumpriram esse papel, cumpriram esse ofício. E a Bíblia nos mostra que Cristo também tinha 3 ofícios, ele tem 3 ofícios. E um deles era profeta também, só que um profeta com P maiúsculo, porque ele é superior aos profetas. Tudo que os profetas disseram antigamente foram apontando para Cristo. Eles vinham até o povo de Israel trazendo a palavra direta do trono de Deus, revelando que o povo deveria se apegar e que a sua salvação deveria estar confiada e não em seu poder, não em seu número, não em sua santidade, mas no Cristo, no Messias que viria. Mas mesmo assim eles mataram muitos profetas, rejeitaram a palavra de Deus. Mas os profetas falavam, olha, se vocês continuarem rejeitando a palavra de Deus, vocês serão julgados, vocês serão presos, vocês serão capturados e serão levados para um lugar distante, para o cativeiro. Mas sempre o profeta vinha com essa palavra dura de exortação, mas sempre deixava uma palavra de salvação. Mas ele dizia, mas Deus não vos deixará lá até o final. Deus sempre vos preservará, mesmo que seja por meio de um remanescente. E Deus preservará a sua linhagem até a vinda do Messias, que aí sim, esse sim é o verdadeiro profeta, o profeta maior, que vos revelará por completo a palavra de Deus. Jesus é a revelação final de Deus. Jesus é superior aos profetas. Mas Jesus também é superior aos sacrifícios e símbolos do Antigo Testamento. Leamos novamente o verso 2. Verso 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quando diz que é nestes últimos dias, é Deus falando conosco e fez isso por meio do seu Filho. É Deus que tabernaculou, ou seja, Deus morou, Deus habitou, o seu tabernáculo foi Cristo, a sua habitação de Deus conosco, no meio do seu povo, de forma viva. Nessa afirmação, toda a mensagem da Bíblia é resumida. A revelação do Antigo Testamento, mais uma vez, era fragmentada, era variada e era progressiva e não completa ainda. Mas em Jesus a revelação é completa e definitiva. Nós não precisamos mais escrever a Bíblia, não precisa de ninguém mais completar a Bíblia, não precisamos atualizar a Bíblia, não precisamos jogar o Antigo Testamento fora, claro. Mas o Antigo Testamento serviu de base para o futuro, para o Novo Testamento, porque era sombra. E o Antigo Testamento está cheio dessas figuras, dessas sombras que apontavam para Jesus, que era a figura original, que era a realidade. Antigamente era só a sombra. Com Cristo não era sombra, era claro, como a luz do dia, como o raiar do sol. Estava ali Jesus, em carne e osso. A repetição dos sacrifícios de animais no Antigo Testamento mostrava que eles não eram capazes de remover a culpa totalmente, mas Jesus sim, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, removeu toda a culpa e todo o pecado. A quem, diz a palavra, constituiu o herdeiro de todas as coisas, até as coisas do Antigo Testamento. Todos aqueles móveis, os animais, toda a vestimenta, todo o adorno do tabernáculo, ele era superior a tudo aquilo, e tudo aquilo era para ele, e ele é dono de todas as coisas, de todo mundo e de todos. A superioridade do Filho será revelada também no final da história, de forma plena e indiscutível, porque tudo foi criado para ele. Ele estava lá na criação com Deus, quando foi tudo criado, e tudo foi criado para ele. Está lá em Colossenses 1,16. Ele é o primogênito, o herdeiro preeminente, cujos inimigos serão postos debaixo dos seus pés. Os últimos dias foram inaugurados com Jesus. Sim, nós já estamos vivendo os últimos dias. Eles começaram com Cristo Jesus. E é o cumprimento do Salmo 2, que diz que ele é filho de Deus, ele herdaria todas as nações e a terra. Como filhos adotados que somos de Deus, por meio de Jesus Cristo, o Filho primogênito, também somos herdeiros com ele, somos co-herdeiros com Cristo Jesus, da herança que nos está reservada. E diz também que pelo qual fez também todo o universo. A superioridade do Filho foi manifestada no alvorecer da história, porque foi tudo criado por meio dele. A palavra grega traduzida como universo aqui é literalmente eras. Então todas as eras foram criadas para ele, por meio dele e por ele. E salienta os sucessivos períodos na história na ordem criada. Os versos 10 a 12, eles mostram que no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Esses versos estão exatamente citando o Salmo 102, como testemunho do papel do Filho na criação e de sua permanência eterna. Em contraste com tudo que foi criado, com o universo que foi criado, com a terra que foi criada, com o homem que foi criado, que também é passageiro, com todas as coisas do Antigo Testamento que também eram passageiras. Mas Cristo não, Cristo é eterno. E aqui nós podemos perceber a descrição com emoção da humanidade de Jesus. A princípio, se nós ficarmos
apenas olhando e obstruídos no desconhecimento do sistema levítico, ou seja, você precisa ler Levítico, você precisa ler o Antigo Testamento para você entender então o papel de Jesus e tudo aquilo que apontava para Jesus, senão nós não podemos notar qual a grandeza de Cristo. Mas se nós lemos novamente, se você não leu, leia, se você leu, leia novamente o Antigo Testamento, leia Levítico, essa joia ficará evidente. Ali em cada ato, cada ponto do tabernáculo, cada momento apontava para Cristo Jesus. Cada festa você vai ver Cristo presente. Em cada festa do Antigo Testamento você vai ver a presença de Cristo. O Filho de Deus se tornou semelhante a nós, compartilhou da nossa origem humana, foi tentado, experimentou o sofrimento e provou a morte, assim como nós. Tudo do Antigo Testamento aponta para Cristo. Os símbolos, os sacrifícios, aquele animal perfeito, o cordeiro perfeito que teve que morrer, que teve que dar o seu sangue, ali um animalzinho inocente morrendo pelos culpados, teve que ser feito para apontar para Cristo, mostrando que os nossos sacrifícios são em vão. Não adianta você fazer novena, jejum, se ajoelhar, sair andando ajoelhado, subir escadarias, fazer promessa para não sei quem. Não adianta. Os nossos sacrifícios não valem nada. Nossa justiça é como trapo de imundícia. O único sacrifício verdadeiro e que é recebido por Deus é o de Cristo Jesus. E por essa razão, por esse sacrifício, e por isso que ele teve que se tornar em forma humana, por isso que ele teve que vir em forma de homem e sofrer, porque ele precisava cumprir a justiça de Deus, o sacrifício de Deus, pagar pelo nosso pecado na cruz do Calvário. E por essa razão que também ele é Deus, porque ele ressuscitou, e ele, assim como ele é homem, como ele é Deus, ele pode nos socorrer nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, nas nossas tentações, nas nossas tribulações, nos nossos vales, nos nossos desertos e até na morte. Porque ele é o nosso bom pastor, e ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ele estará conosco, porque ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é morrer. E Jesus também é superior aos sacerdotes e sumos sacerdotes. Verso 3. Superior aos sumos sacerdotes e sacerdotes. Verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Essas duas expressões é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, são magníficos, porque eles mostram que Cristo Jesus é a revelação de Deus. A palavra grega traduzida como resplendor descreve a sabedoria divina de forma personificada. Toda a sabedoria que é citada em Provérbios, em toda a Bíblia, ela é personificada em Cristo Jesus. Cristo é a sabedoria. Mas Hebreus não fala meramente de um atributo personificado, mas também de uma pessoa divina, que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, que entrou na história para purificar os pecadores. Este verso mostra de forma tão maravilhosa a glória de Jesus. Ele é a glória do Pai. Se você quer ver a glória de Deus, é em Jesus que você vai ver a glória de Deus. Jesus ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Quando Moisés pediu para ver a face de Deus, ver a glória de Deus, Deus colocou na rocha de costas e falou: vou te fazer passar a minha bondade. E ele viu Deus de costas, ele viu a glória de Deus. Ali ele viu uma teofania. Teofania é Jesus. A forma humana de Deus é Jesus.
Moisés teve esse vislumbre. Moisés era um homem abençoado. Já viu Jesus lá no Antigo Testamento. Ele viu a glória, a expressão exata do seu ser, o resplendor da glória de Deus. Aquele que foi revelado de forma fragmentada e preliminar na antiga aliança, foi revelado de maneira plena na nova aliança e será revelado finalmente no escatom. Ou seja, no fim dos tempos, ele então virá novamente de forma plena, física, não mais como um pobrezinho, como uma criança na manjedoura, mas como rei em glória. Ele revela a Deus perfeitamente, porque ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Isso revela tanto a unidade do Filho com o Pai, como a distinção das pessoas que não se confundem. São duas pessoas distintas, mas uma mesma natureza, sendo que o Filho tem duas naturezas, a humana e a divina. Como alguém cujo ser corresponde exatamente ao Pai. O Filho revela exatamente ao Pai. Cristo é a imagem do Deus invisível, por quem nós vemos o Pai. Como diz lá em João 14, Filipe diz, como nós podemos ver o Pai? E Jesus diz, Filipe, eu tenho andado com você todo esse tempo. E você pergunta, como nós podemos ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. A ordem do Filho é sustentando todas as coisas pela palavra do seu ser, a palavra de Deus. A ordem do Filho foi manter a ordem toda criada de toda a existência, porque toda a criação está preparada e existe para a glória de Cristo Jesus, preservando a criação da sua destruição, preservando-a até aquele dia que Jesus voltará, no grande dia, no dia do juízo, em que sua voz removerá tudo, exceto o reino inabalável de Deus e seus herdeiros. E Jesus, então, depois de ter feito a purificação dos pecados, e aqui nós observamos uma mudança no verbo, ele fez uma purificação dos pecados. Aqui mostra, chama a nossa atenção para a morte expiatória de Cristo na cruz, porque na cruz Jesus expiou todos os nossos pecados. Nós nem tínhamos nascido ainda, mas o Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo, já morreu pelos nossos pecados. Os do passado, os do presente e os do futuro, até a sua volta. E então ele assentou-se à direita de Deus nas alturas. Jesus foi entronizado, o Filho está assentado à direita de Deus no céu, como está prometido no Salmo 110. E ele revela a sua superioridade de duas maneiras. Em primeiro lugar, está sentado à direita da majestade de Deus. Cristo está ministrando verdadeiramente ali no santuário celestial, e esse santuário não é uma cópia do santuário terreno. Jesus, ele está ali ministrando, ele está ali intercedendo por nós como sumo sacerdote, diz Hebreus também, que conforme a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque nós não sabemos o início dele, não sabemos de onde veio, para onde foi, não sabemos o fim dele. É nessa ordem, ele é prefigurando o Cristo que viria, e Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E em segundo lugar, ele assentou-se porque a sua obra sacrificial, ao contrário da obra dos sacerdotes do Antigo Testamento, foi concluída de uma vez por todas. É interessante que ele se assentou à direita de Deus. Assentou. Olha que interessante. Nós já falamos aqui um tempo atrás que, se você olhar no Antigo Testamento, no mobiliário do tabernáculo, você vai encontrar vários elementos ali, várias mobílias, mas você não vai encontrar uma cadeira. Não vai encontrar cadeira. Por quê? Porque o sacerdote não ia para lá e cumpria o seu sacrifício ali, por ele, pelo povo, e sentava. Falava, acabou. Nunca. Tinha que repetir sempre, sempre, sempre. Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote e ele cumpriu o sacrifício. Ele não foi somente o cordeiro sacrificado, ele também foi o sumo sacerdote sem pecado. Ele não teve que pagar pelos pecados dele, mas pecados pelo povo. E ele então, depois de cumprir na cruz do Calvário,
expurgar o nosso pecado, perdoar os nossos pecados, a nossa culpa, de uma vez por todas, ele então pôde assentar-se, porque ele concluiu, e ele disse na cruz: está consumado. Lá no céu, sim, tem uma cadeira, porque Jesus está sentado. Mas ele continua intercedendo por nós. E o Filho de Deus compartilhou de nossas limitações e levou para o céu a mesma humanidade que ele mesmo provou. Por seu intermédio, podemos nos achegar com confiança ao trono da graça de Deus, com a certeza de que acharemos misericórdia, perdão e graça. Cristo Jesus é o sacerdote e continua intercedendo por nós. Não precisa mais fazer sacrifício, mas ele continua intercedendo por nós, porque esse é o segundo ofício dele, é sacerdote, e ele, como sacerdote, ele continua intercedendo por nós, e ele pode interceder porque ele conhece nossas fraquezas, e ele intercede pelas nossas orações. Quando nós oramos, Jesus está orando junto ao Pai, pedindo em nosso favor. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso sacerdote, por isso que nós oramos em nome de Jesus, e nós podemos orar em meio à luta, em meio às dores, em meio ao sofrimento, em meio às lágrimas, porque Jesus também foi um homem de dores. Jesus também orou ao Pai, suou sangue. Foi um homem de oração e de lágrimas, e a sua obediência foi exercida com sofrimento, e nós podemos confiar nele como fonte da nossa salvação. Jesus é o sumo sacerdote, e saiba que ele está intercedendo por mim e por você agora, neste exato momento. E finalmente, Jesus é superior aos anjos, verso 4. Jesus é superior aos anjos, verso 4, tendo tornado-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Se você depois ler aí os versos de 5 até 14, eles vão mostrar exatamente isso, que Jesus é superior aos anjos, e o texto diz que ele herdou mais excelente nome do que eles. O Filho eterno assumiu a natureza humana, se tornou por um breve tempo menor que os anjos, para nos resgatar do pecado e da morte, e assumindo uma posição humana, tornou-se de forma humilde, em forma de servo, nasceu numa manjedoura, nasceu pobre, viveu pobre, não tinha onde recostar a sua cabeça, morreu crucificado, chicoteado, zombado, escarnecido. Esse foi o tempo da sua humilhação, o estado da sua humilhação. Mas depois veio o tempo da sua exaltação, o seu estado de exaltação, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele então é maior do que os anjos. A sua exaltação inaugura essa nova fase da sua filiação messiânica e redentora, conferindo-lhe uma superioridade e dignidade muito acima dos anjos, muito acima dos anjos. Os anjos não são gerados por Deus. Cristo é o primogênito de Deus. Mas ele se fez homem como nós, e por breve tempo, como diz a palavra, fez-se menor do que os anjos, porque nós somos menores que os anjos. Os anjos são mais fortes que nós. Os anjos são mais fortes do que a gente. Mas não precisamos temer os anjos, porque Deus está no controle deles. Eles obedecem a Deus. Deus, por diversas vezes, mandou seus anjos e manda seus anjos para nos proteger, para nos guardar. Não temos anjo da guarda, viu? Fique bem claro. Você não tem um anjo tal que é só seu. Deus manda anjos para nos guardar. E os anjos estão para servir a Deus. Mas nós somos a coroa da criação. Os anjos queriam ter o privilégio de pregar o evangelho, mas esse privilégio, essa honra foi dado a nós. E a palavra de Deus cita Jesus no Antigo Testamento muitas vezes como anjo do Senhor. O A maiúsculo de anjo é o anjo do Senhor, ali também é a teofania, ele é Jesus, porque ele é um anjo superior, mais do que arcanjo, mais do que serafins, mais do que querubins.
Nós não precisamos adorar anjos, nós não podemos adorar a anjos. O apóstolo João, quando teve a sua revelação trazida pelo anjo, ali no Apocalipse, quando ele viu o anjo, ele quis se ajoelhar, o anjo, opa, levanta, João. Que isso, rapaz? Nós somos servos juntos, eu sou seu co-servo, ou seja, nós somos servos juntos de Deus, levanta daí. Nós não adoramos a anjos, nós não falamos nome de anjo na oração, nós não pedimos por anjo, nada disso, nós não adoramos nada. Só o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, é quem nós adoramos. Porque só Ele aceita adoração, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Ele é o nosso Deus, Jesus Cristo. Meus irmãos, concluindo, este texto fala conosco com grande sensibilidade. É uma palavra de exortação e de encorajamento. Ela é realista sobre o sofrimento, o medo da perseguição, o perigo do desânimo que muitas vezes nos abate, as lutas contra o pecado, a possibilidade de cairmos todos os dias, a paralisia espiritual que muitas vezes é produzida o nosso esquecimento da palavra, pela nossa amnésia da palavra de Deus, das benfeitorias que Deus faz por nós, da consciência do Espírito Santo que fala conosco, e a possibilidade de que não temos muitas vezes segurança. Mas Hebreus mostra o remédio para cada doença espiritual. Esse remédio é afirmado aqui nessa carta, numa teologia marcada por grande simplicidade e rica complexidade, por isso ela diz: olhe firmemente para o Filho, o apóstolo com letra maiúscula, o sumo sacerdote com letra maiúscula da nossa confissão, o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o profeta, Ele é o sacerdote, Ele é o rei sobre todas as coisas. Esses são 3 ofícios de Cristo. Só que nós nos espelhamos em Cristo e nós temos que ser imitadores de Cristo. E nós somos chamados também a ser profetas, a sermos sacerdotes e a sermos reis. Nós somos chamados a ser profetas porque temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que ser boca de Deus, anunciar o Evangelho de Deus, falar sobre a palavra de Deus, falar de Jesus para as pessoas. Você tem que ser um profeta no seu trabalho. Lá onde você senta, para o seu colega que senta do seu lado, ali na sua repartição, no seu departamento. Você tem que ser um profeta lá na sua escola, na sua faculdade, para os seus colegas. Você tem que ser um profeta na sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, a esposa para o marido, a esposa é profeta também. Para o seu marido, para os seus filhos, para o seu vizinho, para as pessoas ali do seu condomínio, para o seu bairro, para a nossa cidade, para o nosso Brasil, para o mundo. Somos chamados para sermos profetas. Somos chamados também para sermos sacerdotes. Não precisamos mais fazer sacrifício. Nós, pastores, não somos sacerdotes, tá? Aqui não tem altar, não somos sacerdotes, mas todos nós temos sacerdócio universal, no sentido de que nós temos que levar as pessoas a Cristo. Nós temos que mostrar a elas Cristo para fazer essa ligação entre o homem e Deus por meio de Jesus Cristo, e nós intercedemos por ela. Nós oramos pelas pessoas, não só pregamos, não só falamos de Jesus, mas muitas vezes nós oramos, falou: Senhor, converte aquela pessoa, toca no coração daquela pessoa, e às vezes nós oramos anos e anos e anos, às vezes nós não vamos nem ver a conversão, às vezes a pessoa se converte depois que a gente já se foi, mas a pessoa se converte. Às vezes uma pregação sua, uma oração sua, e porque você falou de Jesus, você é o sacerdote também. E nós, quando oramos nas quartas-feiras, nós estamos exercendo o sacerdócio universal, porque nós estamos intercedendo pelos nossos irmãos. Nós estamos intercedendo por outras pessoas que também não são nossos irmãos. Nós estamos intercedendo pelo nosso país, pelo mundo, pelos nossos inimigos. Nós trabalhamos ali como intercessores, porque sabemos que tem um intercessor maior. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque Ele é eternamente superior.
o sumo sacerdote. Mas nós também somos chamados a ser reis. Somos chamados a ser representantes de Cristo aqui na terra, porque Jesus é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Senhor dos exércitos. Para Ele que foi criado todas as coisas, todas as pessoas, e nós seremos presentes, apresentados para Ele, porque seremos iguais a Cristo na sua natureza humana, mas nós somos chamados para ser reis também, representantes de Cristo aqui na terra, seus embaixadores. E nós somos chamados a representá-lo, a dar bom testemunho, a levar o reino de Cristo em todos os lugares. Em todos os lugares. Aonde nós formos, nós somos chamados a sermos embaixadores, pacificadores, representantes do rei, para que as pessoas olhem para você e vejam a face de Cristo, a face do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que olhar todas as coisas, todas as situações da vida, sejam boas, sejam difíceis, sejam alegres, sejam tristes. Nós temos que ver tudo à luz da palavra de Deus e de quem o Filho é, do que Ele fez e do que Ele continua a fazer ainda hoje. Porque Ele continua lá no céu, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, cuidando de cada um de nós. E agindo assim, não tropeçaremos. Porque Jesus de Nazaré, o Filho, lhe segurará pela mão e lhe guiará com a sua destra poderosa. Até aquele grande dia, quando Ele voltar. E então nós estaremos com Ele eternamente, junto com o Filho, para a glória do Filho, eternamente. Que essa palavra fique em nossos corações, em nossas vidas, que essas palavras nos tornem pessoas mais parecidas com o Filho, com Jesus Cristo, o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso Rei para todo sempre. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pela Tua palavra, Senhor, que nos traz tesouros tão ricos, Senhor. Tesouros que muitas vezes nós passamos sem ver, passamos desapercebidos, ó Pai. E por isso muitas vezes nós sofremos. Muitas vezes nós nos sentimos derrotados, nos sentimos nada, nos sentimos muitas vezes a pior pessoa do mundo. Às vezes achamos que as coisas não valem mais a pena, esse mundo que jaz no maligno não vale a pena, a vida não vale mais a pena. Mas quando vamos para a Tua palavra, Senhor, e nós oramos e pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação, e a Tua palavra nos traz tesouros ricos e maravilhosos, e nos faz levantar o nosso rosto, e nos levanta do pó, do monturo, recolhe as nossas lágrimas, nos ajuda a passar pelo vale, vai junto conosco no meio do deserto, porque nós olhamos para Cristo, nós lembramos de olhar para Cristo novamente, por quem Ele foi, por quem Ele é e por quem Ele sempre será. Porque o Senhor Jesus sabe o que é sofrer. Sabe o que é passar pela humilhação. Sabe o que é passar pelo deserto. Sabe o que é passar pelo vale da sombra da morte. Sabe o que é morrer. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para esse Jesus que foi tão humilhado.
Mas é o mesmo Jesus que ressuscitou, que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e que está intercedendo por nós agora neste momento. Porque nós não sabemos nem como orar, Senhor. A nossa fé é tão pequena, nossas orações estão tão falhas, somos tão pecadores. Mas temos um sacerdote, um sumo sacerdote que intercedendo por nós dia e noite, até quando estamos dormindo, intercede por nós. E então temos certeza da vitória. Temos a certeza que o Senhor vai nos ajudar a passar por tudo isso. E mesmo que venhamos a ter que passar pela morte, nós já sabemos que já passamos da morte para a vida. E Tu nos conduzes com a Tua mão santa, poderosa, maravilhosa. E é nessa certeza, Senhor, que eu te peço também que o Senhor toque nos corações daqueles que não te conhecem ainda. Toca em seus corações, ó Pai. Quebra o coração duro, frio. Abre as mentes, abre os olhos, tira as escamas, para que eles possam ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra e verem a Cristo Jesus e se renderem, caírem aos Seus pés. E assim nós juntos, como Teu povo, possamos caminhar juntos para Jerusalém Celestial, aguardando a Tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém.